Paz do Senhor Jesus a todos que estão conosco nesse momento, aqueles que podem estar ao vivo juntamente conosco neste momento, mas aqueles que podem estar vindo a assistir este vídeo em um dia futuro, que o Senhor também esteja com cada um de vocês, que a sua presença, ó Senhor, a tua presença, ó Senhor, é mais que necessária, mais que suficiente na nossa vida, no nosso viver diário. E estamos reunidos aqui após mais uma semana, graças à tua misericórdia, à tua bondade, à tua fidelidade para conosco, porque não merecemos. Aceita o nosso louvor, ó Deus Santo, atende a súplica, ao pedido desse, que nesta noite fará um pedido a ti, ó Deus, mas segundo o teu querer e a tua vontade, que é justa, santa e soberana. Ó Senhor, que não atenta, Pai, para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, mas o Senhor é aquele que suprirá em todos os momentos toda a nossa necessidade diária. E com certeza, ó Deus Santo, vamos continuar confiando na tua palavra, nos teus benefícios para com todos os teus filhos, não somente esses que estão conosco nesse momento, mas pelos familiares de cada um desses. No nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus Santo, a tua presença e te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Isso. Eu mandei para a irmã Maria, com certeza, aqui na nossa esquerda, também. O Anderson também. E a Então, Luzinete também. A Luzinete também. Talvez o hino não foi não foi escrito corretamente. Os hinos da harpa são 77, 73 e 48. 48. Eu tinha colocado um outro que é mais da Santa Ceia. Então, hoje não é Santa Ceia. E também eu não estou assim ainda muito habilitado para cantar esse hino que eu tinha marcado, que é o 40, agora que não número lembro. era? Anderson? 38, se não me engano. Até que volte o Salvador. Então, é da Santa Ceia, não? Amém? Então, não é esse. Vamos começar com o hino de número 77, Louvar ao Senhor. Então, agradecidos a Deus por esta oportunidade e louvar ao Senhor, porque Ele merece. Com o hino de número 77, que é Guarda o Contato, que é um dos pré-requisitos para a gente ter a salvação em nossa mente. Como a salvação trabalha e requer da nossa parte, e a nossa parte é guardar o contato. E como é que faz? Bem, uma delas é esta, estando reunidos e congregados. Amém. Queres neste mundo? 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. 2. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. 3. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em mim ver,
guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. 4. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, o divino ao prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém? Amém. Então, dentre entre os pré-requisitos, um deles é esse. Então, o contato contínuo, manter o contato com o Senhor. Às vezes a pessoa tira até um Yasumi aí, um Yasumi, ou seja, um descanso. Essa semana eu não vou na igreja. Então, não é muito bom. Não estou dizendo que aqueles que não podem ir, aqueles que não, por tantas outras razões, como no momento. Hoje, o número de pessoas na igreja em culto presencial foram poucas de manhã. Mas, então, é esse contato. O contato não é somente através dessa reunião entre pessoas, mas da leitura da palavra, não? Ou ouvir aquilo que agrada ao Senhor, entre outros. Segundo hino que podemos louvar ao Senhor, 73, está na folha ao lado, que é Pecador escuta, vem a mim. É o mesmo tempo, não? Aliás, os três hoje estão no mesmo tempo, mesmo ritmo, com o mesmo tempo. Ei, 73, 1, 2, 3. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Vem hoje mesmo e te salvarei. 3. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador.
vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e descansa, te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a ele vier. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te a minha paz. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. E te salvarei. Amém. Amém. Então, todo o que contrito a ele vier. É um corinho, não é versículo bíblico, mas é uma verdade bíblica, né? Aquele que contrito, aquele que vier ao Senhor de forma arrogante, não vai receber dele nada. Mas aquele que vier contrito, aquele que vier sabendo que ele é pecador e que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, então ele não lançará fora. Amém. Amém. E o terceiro, então, como estamos aqui no nosso território, né, não são todos que estão com a mesma temperatura, evidentemente. Então, o hino de número 48, que é o dia do triunfo de Jesus, que também esquenta. Depois de você cantar ele, esquenta um pouquinho. Quem está aí no outro lado do hemisfério, que é época de calor, né, Lu? Tá chovendo lá, né, Lu? Tá bem quente. Tá bem quente. E não parou de chover? Choveu toda noite, quase chove. Tá um solão agora de manhã. Amém. Então, quando o dia do triunfo de Jesus, e ele vai voltar, anunciai a morte e a volta do Senhor até que ele venha. É mais ou menos assim. 1, 2, 3. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todo proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. 4. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei com vocês. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Estaremos, né? Amém. Com vocês. Amém. Amém, Então, Senhor. graças a Deus. Então, Amém. o dia da volta do Senhor Jesus. De alegria para muitos, mas Amém. de tristeza também para uma grande quantidade de seres humanos, de pessoas que, né, infelizmente, não aceitam a verdade do Evangelho, não aceitam a palavra de Deus. Mas graças a Deus por vocês que também têm aceito essa palavra e têm permanecido, né, na palavra do Senhor. Então, hoje, para a nossa pequena e simples meditação, mas uma segunda parte desses versículos do livro de Atos, no capítulo 2, que nós vimos, então, do versículo Atos, capítulo 2, do versículo 36 ao 42. Então, e ele diz, então, somente o 42 na nossa leitura desse momento. O 42 de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Então, eles, essas pessoas que, no versículo 41, diz que houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, não sabemos onde eles estavam, com certeza não estavam num quarto que não cabe 3.000 pessoas, mas, não é, eles permaneceram, então, a palavra permanecer, não? E aí ele diz, se dedicar, ensinar, ter comunhão, partir do pão, as orações, que é uma comunhão importante. Então, esta semana, mais uma vez, agradecidos a Deus, como está na tela do nosso vídeo, o nosso agradecimento ao Senhor, acima de todas as coisas e de tudo, mas também a vocês que sempre estão conosco, porque se vocês não estiverem conosco, nós desfalecemos nos nossos ânimos, de saber que vocês podem estar não somente junto, mas aqueles que posteriormente venham a ver este vídeo. Então, as bênçãos do Senhor sejam com vocês, com certeza, que de uma forma ou de outra tem nos auxiliado, tem nos dado forças e com certeza
é o dom de Deus, porque, como nós cantamos, de mim mesmo não tenho nada, não posso nada. Então, a gente tem que saber que sempre é algo do Senhor. E sabemos que Ele usa de tantas formas diferentes a cada um, segundo o querer e a vontade dEle. Não tem ninguém que é insubstituível. Não? Se eu não fizer, com certeza o Senhor coloca outro para fazer, mas acima de tudo é a presença do Espírito Santo em cada um que tem, então, trazido para estes momentos juntos. Então, agradeço a Deus e reitero, ou seja, peço mais uma vez, então, as orações dos irmãos em favor da saúde de cada um de nós, que é muito importante, mas estamos aqui para, evidentemente, contar das bênçãos do Senhor. Nós não cantamos este hino, a irmã, algum tempo atrás, a irmã, então, nos deu essa ideia de cantar este hino, através de um hino japonês, e numa outra oportunidade vamos cantar este hino, conta as bênçãos. Então, e eu vi que realmente é um hino que toca em muitas pessoas, contar as bênçãos todas de uma vez. Não? Então, muitas vezes a bênção para a pessoa em si mesma pode não ter assim tanta influência, não pode ser assim impactante, mas quando essa bênção passa a ser contada a outras pessoas, então essas pessoas ouvintes, elas possam ser acrescentadas na fé e ver o poder de Deus, né, que opera através de pessoas. O poder de Deus somente opera através de pessoas, com certeza, né? Então eu agradeço a Deus por mais uma semana e peço oração em favor da saúde de todos nós, daqueles que estão conosco, daqueles que não podem estar conosco, dos familiares que estão próximos, dos familiares que estão distantes também, estendendo, Senhor, as mãos para com todos. Amém. Então, vou começar aqui com o Anderson, por favor. Conta a benção, irmão. Por enquanto, só agradecer, irmão. Amém. Então, graças a Deus. Né? Isso. Amém. Então, a Keiko, quem que deixou cá? Tá melhor? Tá Genki. Então, tá com melhor. Tá com saúde. Tá bem melhor agora. Então, amanhã vamos passar no médico, então peço as orações para os irmãos, né? amém. Então, mais um testemunho de uma recuperação que o Senhor tem dado, né? Eles ficaram assim meio ansiosos, como todos, né? E o Anderson não é pavio curto como eu, né? Não precisa falar nada, né? Então, a gente já quer resolver de uma forma, mas graças a Deus. Então, os dois, né, entraram no acordo, conversaram também com outras pessoas e graças a Deus a Keiko permanece aqui em Kosai, Shizuoka, estado de Shizuoka, cidade de Kosai, não havendo necessidade de ir ao Brasil e só o Senhor sabe, né? O que eu agradeço. Desculpa que eu estou fazendo alguma coisa errada. Agora sim, coloquei o Anderson e a Keiko no momento que estava conversando, mas não saiu na gravação. Então, um agradecimento ao Senhor. Aqui? Aqui. Júlio Kaoru Emura. Tá bom, vai. Julinho para os queridos. Vamos benção de Deus. Boa noite, né? A paz do Senhor, boa noite. A paz do Senhor. Isso. Hoje teve reunião na igreja, né? E ano que vem a igreja vai estar comemorando, a igreja de Nihama vai estar comemorando 50 anos. Amém. 50 anos, então a gente... Pode falar Nihongo se quiser, Julinho. Não, português mesmo. Não, português, porque senão o Nishimura, às vezes, a irmã Maria traduz. A gente tá assim com... Bom, a igreja tá orando, né? Porque chegou a época
E a gente ainda não, assim, ainda não foi decidido ainda qual forma que vai ser feita, né? Por Sim. causa, agora é época de corona, a igreja também não está, assim, podendo também gastar tanto financeiramente, né? Então, gostaria que os irmãos pedissem oração, né? Sim. Para a igreja também tomar decisões certas e corretas, né? Amém. Em épocas difíceis. Amém. Então, Julinho pede oração em favor, então, da igreja ali onde ele congrega, em Ehime-ken, estado de Ehime e cidade de... Agora escapa o nome da cidade. Nihama. Sempre então, Nihama. Ao sul do Japão, para quem não está acostumado com a geografia do Japão, nem tem obrigação de saber, claro. Então, pelo lar, pela família, pelas pessoas que estão em contato, então, com o Julinho, e o Senhor possa estar abençoando, assim como o irmão Valdecir, que às vezes pode estar conosco, ou às vezes não, porque tem que se preparar para o trabalho. Irmã Maria também, aqui, irmão Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. Eu oro agradecendo, né? Sim. Agradecendo por ter nos tentado até os dias de hoje. Amém. E oro pelos nossos familiares. Peço oração pelos nossos familiares, pessoas que não foram alcançados ainda. E pelos desegrejados, dizendo, pelos desegrejados. Sem igreja. O final do tempo está próximo. Amém. Então, eu sinto que tem muita gente ainda, né, que não foram alcançados e estão despreocupados. Então, que o Espírito Santo toque nessas pessoas. Amém. Amém. Brasileiros, estrangeiros. Amém. Sim, todas as nacionalidades. Com esse Covid, muita gente ainda desempregados, né? Para essas pessoas, né? Que estão desempregados também, em nome de Jesus. E o amado do seu lado? Corona em Tóquio está aumentando muito, então, muita precaução. Para que diminua o número de infectados, né? Por dia está tendo 2.000 casos de corona aqui em Tóquio. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa, para um estado pequeno, né? Não comparado com os estados do Brasil. Mas a aglomeração é demais. Amém. 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 Voltando aqui então na... Que agora eu vou falar? Você? Ok, irmã Mieko, então, deixa eu... Pela irmã Toda, que internou agora pela segunda vez, né, para ver se os exames têm alcançado, né, faz o exame primário e depois vê a primeira fase de quimioterapia para ver se o remédio está suscetível a ela. Ela internou e, se estiver suscetível, terá a segunda fase, né, de quimioterapia. É um caso muito delicado, né? Adenocarcinoma de diafragma já, né? Então, temos que orar muito pela irmã Toda, né? Pela irmã Bianca também, que está em Lisboa, ela está trabalhando na UTI somente com Covid, só com coronavírus. 20 pacientes de coronavírus, ela usa 3 máscaras, não sei quantos gorros, mas ela é portadora de bronquite. Você imagina, né? Então, orar muito por ela. Falei, Bianca, toma cuidado. Ela está sozinha, sem os parentes, ninguém. Mas eu apresentei a doutora Vera, que é uma médica amiga minha de Portugal, e está tendo muito contato, é amiga, né?
E também queria contar a bênção que o Roberto, né, trabalhando nesta Takara Homes, ontem podemos abençoar a igreja do sogro do Daniel com as sete portas de tela para mosquito, né? E foi uma bênção, né? Foi uma reunião muito gostosa, essa união e trocas de calorosidade. Amém. 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 Finalmente, mas não por último, irmã Luzinete, conta a benção, irmã. Amém. Glória a Deus, pais e irmãos. A paz. Quero agradecer muito ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado dele em nossas vidas, livramentos, né? Estivemos em São Paulo e o Senhor cuidou. Meu pai sofreu um problema e teve que ir para a UTI na antevéspera do Natal. Até pedi oração também aí para o pastor Roberto, para o Manico, para vocês. E pelas misericórdias do Senhor, ele fez um cateterismo, mas não precisou colocar em um stent. Durou só 5 minutos o cateterismo dele, que estava tudo bem com ele, para ver o que tinha colocado na vez passada, né? Também ajudaram em oração. E ele, na véspera do Natal, ele já veio para casa, para a glória do Senhor Jesus. Teve alta, está bem e já está até trabalhando, graças a Deus. Deus é fiel. Graças a Deus. Amém. E também o meu sobrinho Rafael, que vocês têm orado por ele. Minha irmã pediu para eu agradecer vocês. Também as orações, graças ao nosso grande e poderoso Deus. O remédio começou a fazer efeito e, graças a Deus, pela primeira vez, ele já manifestou que as proteínas começaram a ser preservadas. Amém. Então, ele está perdendo um número mínimo de proteínas pela primeira vez. Em nome do Senhor Jesus, ela agradece as orações, agradece muito ao grande e poderoso Deus, e que vocês continuem orando pelo Rafael, né? O Senhor tem dado um grande livramento, uma bênção muito grande na vida dele, e orar pela nossa família também. O Senhor tem cuidado de nós e pelo nosso país, né? O Brasil também, que carece das orações, né? Nesse sentido de que a gente está passando também aqui, que vocês têm acompanhado, né? Amém. Cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Então, para o Senhor nada é impossível, então o restaurar da saúde, o restabelecer da saúde também, não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente, porque, como falou a irmã Maria, né? Então, existem muitas pessoas que estão mais perdidas espiritualmente do que perdidas em outras situações. Então, isso é muito importante também. Mas a nossa saúde física, para tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Então, é bom ouvir que esse jovem de 15 anos, então, que não tinha assim como... Ele se alimentava, mas as suas proteínas não eram absorvidas e eram eliminadas. Não interessa a quantidade que ele se alimentava. Mas, graças a Deus, já temos ouvido o testemunho da irmã Luzinete, através do testemunho da irmã dela, porque elas moram em estados diferentes. Uma em São Paulo e outra no Sul. Mas o remédio, então, já começa a fazer mais efeito. Tudo pela misericórdia do Senhor. Então, vamos orar ao Senhor e agradecer e louvar o seu santo nome. E também pedir continuamente as bênçãos do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos de nosso coração, com o nosso entendimento, com as nossas forças, por mais uma semana que se passou. E esses teus filhos estão reunidos neste momento. Pela restauração, ó Senhor, meu Deus e nosso Pai, Tu estás assentado no teu trono de glória, majestade, trono de justiça, mas um trono de graça, de amor, de salvação, de cura e restauração. A tua destra, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que padeceu, sofreu toda a dor e toda a enfermidade por causa do preço do nosso pecado.
E nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor meu Deus, cada um de nós, porque Senhor, nos dirigimos a Ti, sabendo pelos que nossos somos familiares, pecadores, parentes, reconhecemos amigos, que Senhor, nada meu Pai somos, nada querido, podemos fazer sem os Ti. entes queridos, Clamamos por Senhor, Tua também, misericórdia meu para Pai com a nossa querido, que nação ali no não Brasil, conhecem a Tua para com palavra, todos Senhor. aqueles Teus filhos que lá Oh, estão, Senhor Senhor, meu meu Pai, Pai aquele que querido, conhecemos, aquele que não mesmo conhecemos, sabendo, aos nossos Senhor, familiares que lá que a estão, palavra é aos lâmpada nossos para irmãos os em pés, Cristo que ali Senhor, meu Pai estão. querido, Ó meu Senhor meu Deus. Deus, todos Continua, eles Senhor, carecem iluminando, da Tua Senhor, o presença, nosso não andar, importa o Senhor. local, o país, Oh, Senhor, nossas o vidas, espaço Senhor, meu Pai geográfico onde querido, meu vivem. Deus. Todos nós, em toda a Em nome terra, de Jesus, necessitamos Senhor, e carecemos que de Ti, esse ó mal Deus. veio, Ó Senhor, Pai, o para Senhor é aquele que prejuízo de fará muitas prosperar o trabalho pessoas das mãos também, daqueles que têm não só se mantido prejuízo, no local de Senhor, mas trabalho, pois também para muitos mudar o têm estilo de dificuldades em vida encontrar um também, local de Senhor, trabalho. meu Mas Pai nós te querido, meu agradecemos, Deus. Senhor meu Deus, E tem pessoas que pelo está nosso irmão sendo Nishimura, abençoado pela por nossa irmã esta Maria, que situação estão numa também, área de Senhor, meu infecção. Pai querido, meu Ó Deus. Senhor meu Pai, considerado Pela muito vida, grave pelas Senhor, autoridades de deste todos os país. profissionais, Mas nós te paramédicos da pedimos e área de continuaremos saúde, Senhor, meu Pai te querido, agradecendo meu por Deus. Tuas bênçãos nesse casal, Pelas Senhor nossas meu Deus. vidas, Assim Senhor, como o meu Pai Julinho, seu querido, lar, a sua Darissa, a família, os Lourdes, seus Senhor, relacionamentos ali. Miliane e eu, Nós te Senhor, meu Pai agradecemos, te querido, pela pedimos as vida da Tuas bênçãos Bianca, também. Senhor, meu Pai Pelo irmão querido, meu Valdecir, que não Deus. está conosco, mas o Senhor está Oh, com ele. Ó Senhor, Deus meu Pai Santo, querido, em nome de aqueles Jesus, irmãos que estiveram Senhor, meu Pai conosco querido. nesta Pela vida do tarde, Cazu ó e da Pai, Luri, continua que mora em abençoando Tóquio, a nossa Senhor, meu irmã Pai toda, querido. aos Protege, familiares Senhor, ali, livra desse mal, de Senhor, cada meu uma Deus. daqueles irmãos que congregaram nesta manhã Oh, conosco. Senhor, meu Deus, Pai, pela continua vida da Keiko, aguardando. amanhã Sim, ó irá, Deus e Senhor, Pai, para o hospital, Senhor, meu a irmã Pai Luzinete, querido. seu lar, sua Entregamos a família, vida seus preciosa a Ti, familiares, Senhor, meu os Pai seus entes querido, em nome queridos, de Senhor meu Jesus, Deus, Senhor, nós te meu Deus. agradecemos e te Oh, bendizemos. Senhor, meu Ó Pai Deus querido, Santo, meu pela Deus, pela Miliane, vida da pelo irmã Chode, pelos Toda, familiares Senhor, do meu Pai Chode, Senhor meu querido, Deus, meu Manarro, Deus. Yoshi e Kena, Oh, pela assim igreja como, de ó Sugita Senhor meu também, Deus, ao Senhor, meu Daniel, Pai a sua esposa querido, Arei, meu com a sua Deus. filhinha, Em Ito-chan, nome ó de Pai, que o Senhor tem Jesus, dado um pela crescimento vida da sadio. Miliane Chode, as Nós te pedimos crianças as tuas também, bênçãos. Senhor, Ao meu Pai retorno querido, ao meu hospital da Deus. Keiko, o Senhor dará Oh, vitória para a tua Senhor, pela filha. vida E dos nós pais, cremos, Senhor, da ela voltará, Luzinete, Senhor meu Deus, com familiares, a alegria ao cada local de Senhor, trabalho. meu Pai querido, Ó com Senhor este meu Pai, testemunho e vai tremendo, testemunhar Senhor, do que o meu Senhor Pai tem querido, feito meu Deus. e que muito fará A nesta vida vida. preciosa do Assim, ó Rafael, Pai, que como o está em Alexandre, Senhor meu recuperação, Deus, e que aos filhos da seja curado em Luzinete, ó nome de Senhor, em nome Jesus, do teu filho Senhor, meu Jesus, Pai nós te querido, pedimos. meu Deus. Aquele jovenzinho, Entregamos a Senhor meu vida Pai, deste jovem de tudo é 15 anos com possível aquele insuficiência que crê, Senhor meu Deus. das vias Oh, Senhor urinárias, meu Deus, Senhor, meu Pai Tu estás querido, meu conosco, nos Deus. dando vida e Em vida nome em de abundância, e Jesus, não Senhor. merecemos. Pela Perdoa os nossos situação do pecados, mundo as nossas inteiro, transgressões, Senhor, as nossas principalmente do iniquidades, Brasil, Senhor meu do Deus. Japão, E Senhor, continua meu a Pai estar com os querido. teus filhos, Pela vida continua a estar preciosa conosco, do Senhor Caô, meu do Deus. Simone, E vamos Senhor, meu Pai querido. ouvir, meditar Da na tua Sofia palavra e do nesta Noah, noite. Senhor, meu Pai Capacita, querido. Senhor meu Deus, E da e Pai, abre igreja o de coração e o Nirrama, entendimento, Senhor, que ó vai Deus completar Santo. 50 Aquela anos, tua Senhor, meu casa Pai ali, Senhor, querido, ao meu pastor Deus. Curso, Senhor Em meu nome Deus. de Jesus, Nós te pedimos entregamos as tuas para as bênçãos, Pai, porque providências também eles têm necessárias, Senhor, que concedido vem de que Ti, brasileiros Senhor, estejam de um congregando numa espírito igreja japonesa. quebrantado É e uma de um oportunidade espírito de preciosa, mas colaboração, sabemos Senhor, meu que é o Pai Senhor que querido, tem tocado que naqueles nutre corações. todas as Continua necessidades abençoando os em nome familiares de do Anderson, Jesus, os meu Pai familiares da querido, Keiko, meu tanto Deus. esses que estão Pois Tu próximos, és como santo, aqueles que estão no santo, Brasil. santo é o Senhor, Abençoa, meu Senhor Pai meu Deus, querido, meu tudo Deus. aquilo que os teus filhos Em têm nome de tocado. Jesus, Em nome Senhor. do teu filho Em Jesus, nome te de pedimos, te agradecemos e te bendizemos, porque o Senhor é um Deus fiel e não tem nos abandonado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus, obrigado pela presença do Senhor, confirmada através da vida de cada um de vocês e cada um de nós. Como nós cantamos, como há pouco um irmão também falou, então que nós devemos ser luz. E esta luz é a luz de Deus, não é a nossa, mas é a luz do Senhor. E só pode brilhar através dos filhos. Não vai brilhar através dos ingratos, não vai brilhar através dos maldizentes,
mas através daqueles que procuram ter uma salvação em dia, e que é
o nosso tema, o nosso texto, mas... Então, primeiramente, temos que saber quem é Jesus. Então, para Deus, Jesus é o Filho amado. Para Pedro, era o Filho do Deus vivo. Não é? Então, sabemos que é um Deus sempre presente e que veio a este mundo semelhante aos homens. E que precisamos dele, porque sem ele não há salvação em nenhum outro nome. Então precisamos, como eu tinha, se eu não me engano, terminado, estar com o nosso relacionamento correto com Deus, que é um relacionamento correto, que não seja um relacionamento gangorra, mas que seja um relacionamento de um determinado nível. Por quê? Porque ele disse, né, que aquele que trabalha, aquele que trabalha na obra do Senhor, que procure fazer com alegria, não murmurando. Então, de nada vai adiantar. Então, um relacionamento com Deus é de confiança plena e total no Senhor. Então, não, quando pedir, não duvidar. Saber que nós somos, evidentemente, pecadores também. Isso nós já temos visto anteriormente. Então, ficou 2 versículos que eu passei para os irmãos. Desculpa, 2 textos. O primeiro texto é em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, que nós podemos ler junto, apenas para confirmar o que nós já tínhamos visto. Mas, ou seja, como é que a salvação trabalha? Ela trabalha desse jeito. Ou seja, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todo mundo. Todos nós. Amém. Então, estavam. Ó? Ou seja, era a prática do pecado. É o que a gente chama de iniquidade. Não era cometer pecado. Se você parou de cometer pecado, você está no lugar errado. Você tinha que estar no céu. Então, não é desta forma. Né? Ou seja, procurar agradar a Deus, procurar obedecer ao Senhor, mas perfeição ainda não. Então, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Era gostoso até, né? Mas, quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, qual é o príncipe deste mundo? O príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, a irmã Maria falou e eu lembrei na hora. Então, é difícil para essas pessoas que não têm o Espírito Santo, eles por si só, porque aqui está escrito, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, essas pessoas que vivem na desobediência, tanto pode ser pessoas que conhecem o Evangelho, como as que não conhecem. E aquelas que não conhecem o Evangelho, não têm o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e que vai falar no coração de cada um de nós aquilo que é errado. Mas eles não têm. Então, o que fazer? Abandoná-los? Não. O Senhor pode usar um de nós. E desta forma, então, eles vão passar a reconhecer que são pecadores. 3. Anteriormente, todos nós. Ou seja, ele está incluído. Ele se inclui. Todos nós. Ele não está falando anteriormente vocês. Não. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. E, só para lembrar, a amizade com o mundo, a amizade com a carne é inimizade com Deus. Então, não, né? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, ou seja, os desejos da carne, ou seja, do espírito do Roberto, do espírito da pessoa, e pensamentos, até pensamentos. Como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira de Deus, da ira, não? Então, tudo no passado, éramos.
Mas graças a Deus, então, que o Senhor, pelo poder do Evangelho, tem nos transformado. E é desta forma que a salvação trabalha. Ou seja, não é aquele chavão, venho como estou, mas não fico como estou. Ou seja, vem na igreja, mas não fica como está. Desde que ele tenha o Espírito Santo habitando nele e a pessoa possa dar ouvidos ao Espírito Santo. Não adianta ter o Espírito Santo e não ouvir o que o Espírito Santo fala. Eu vou para a direita. Não, eu vou porque eu vou. O Espírito Santo está mandando ir. Como Deus falou com Jonas. E ele falou, não vou, eu vou embora para Tarso. Eu não quero ir lá. Não quero voltar para Nínive. Não, mas você não vai, não vai. E nós sabemos o que fim deu a história. Então, numa coisa bem simples, mas muitas vezes a gente coloca, como diz o Anderson, coloca nas mãos de Deus. Isso é. Entregar nas mãos de Deus o que o Espírito Santo está falando para fazer. Por quê? Porque se eu fizer aquilo que o meu Espírito quer, eu estou satisfazendo as minhas vontades. Eu não tenho que satisfazer as minhas vontades. Não? Eu vou colocar ao Senhor. Muito bem, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Pronto. Ele vai dar alguma orientação, ele vai dar, se colocarmos nas mãos dele. E o outro texto está em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Volta um pouquinho para trás. Não tanto, não muito. João, capítulo 16, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 16, versículos 7 e 8. Então, é aquilo que eu tinha comentado alguns minutos atrás. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque ninguém queria que Jesus morresse. Principalmente Pedro, né? Mas também todos os outros. A gente fala dele, mas e os outros? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é ele que faz, não sou eu. Então, eu sempre replico, não sou eu que aceito Jesus. Vai lá na frente, irmão, levanta a mão, vai lá na frente e aceita Jesus. É ele que tem que me aceitar. Eu é que sou pecador, ele é santo. E eu, por mim mesmo, não tenho nada. Por quê? Porque aqui está falando, quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, que está no mundo, mas não em todas as pessoas, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, depois que houver a grande tribulação e o arrebatamento, o Espírito Santo vai voltar, não vai ter Espírito Santo aqui. E quem ficar aqui, a Bíblia diz que vai ser difícil se salvar, não vai ser impossível, vai ser difícil. Então, tem que aproveitar esta oportunidade, que é a presença do Espírito Santo, que nos ensina, olha, não faz isso que está errado. Mas muitas vezes a gente até pode fazer. Mas é ele que em nós habita. Então, voltando ao nosso texto, depois só tem mais um texto, mas está lá no final. Voltando ao nosso texto de Atos. Então, do versículo 14 do capítulo 2, do versículo 14 em diante, o que eu não li nenhuma vez ainda, do 14 ao 21, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E eles, então, ficaram, as pessoas que no final do capítulo do versículo 40 está 3.000 pessoas. Tinha só 3.000? Não sabemos quantas tinha. Mas, então, dessas pessoas, a palavra de Deus, isso que está escrito aqui, a partir do versículo 17, que Pedro está falando para as pessoas,
do 17 ao 21, principalmente ao 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eles já ficaram o quê? Convencidos da verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor já tinha mostrado para essas pessoas, o Senhor Jesus, quando estava junto deles, que a palavra de Deus já estava sendo cumprida. Porque ele disse, em mim cumpriu-se o que está escrito em Isaías, quando ele estava no templo. Então, já é uma verdade bíblica que foi, no Antigo Testamento, profetizada e cumprida em Cristo Jesus, e ele mesmo o disse. Amém. Do versículo 22 até o 36, então, ele faz aqui uma passaginha, uma passagem curta, uma retrospectiva do quê? Do cumprimento das promessas de Deus. No versículo 27, então, do capítulo 2, diz, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então, eles já sabiam disso. Então, era uma promessa de Deus? É, uma promessa de Deus. E aconteceu? Aconteceu. Ele foi morto e foi sepultado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Pelo poder do Pai, ressuscitou o Filho amado. Então, essas pessoas começaram a escutar isso e falaram, nossa, é verdade. Então, eles ficaram convencidos da verdade da palavra de Deus. E agora eles ficaram convencidos do cumprimento das promessas de Deus, que estava lá em Joel. Foi o que ele falou no versículo 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E vai até o versículo 21. Foi o que ele falou. Então, são confirmações da palavra de Deus que estão levando essas pessoas à salvação. Então, é um processo. Por isso que eu falei, é como a salvação trabalha. Está trabalhando como exemplo na vida dessas pessoas. Do versículo 37 ao 41, eles já ficaram preocupados. Portanto, 37. Quando ouviram isso o quê? Mais esta declaração do versículo 34 e do versículo 35, que diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então, isso é Salmo 110, versículo 1, se eu não me engano, está aqui em pequenininho no meu... Então, é o cumprimento do Salmo 110, versículo 1. E aí, então, eles ficaram preocupados e falaram, o que nós temos que fazer? Ouviram isso, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, que faremos? Então, muitas vezes, a pessoa que não conhece, que não é cristão, não conhece a Cristo, não sabe o que fazer. E ele pode perguntar para você. Disse o meu sim. Então, esse Salmo de Davi, 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, eles falaram, bom, o que vocês precisam fazer? O que nós precisamos fazer? Irmãos, o que faremos? Então, precisamos da real conversão, que é o quê? A total mudança da mente e que resulta na mudança das nossas ações, como está no versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salve-se desta geração corrompida. Então, se nós estamos corrompidos, nós matamos, nós crucificamos a Cristo, como está escrito no 36, portanto que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram. Eles estavam lá, talvez, presenciando e falando, crucificam, porque a multidão estava falando isso.
Será que não tinha ninguém dessa multidão que estava falando crucifica Jesus e depois estava ouvindo essa pregação de Pedro? Com certeza eles estavam ouvindo. Então, essas pessoas falaram, bom, então, já que nós crucificamos a Cristo, vamos ter que mudar de atitude, vamos ter que fazer outra coisa. Então, quando nós nos convertermos, ou nos convertemos, largamos a nossa vida de pecado. Não pode ficar segurando no pecado e querer segurar na igreja ou em Cristo. Então, passamos a pensar como Cristo, porque a palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Então, quando a pessoa passa a ter o Espírito Santo, quando ele reconhece que é pecador, aceita Cristo, o Espírito Santo habita nele, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. Então, isso que é o quê? É ter a mente de Cristo, não que é igualzinha. E, desculpa, eu não passei o versículo para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Também nem precisava passar, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, o que é estar em Cristo? É ter o Espírito Santo habitando em mim e você, e deixando o Espírito Santo fazer aquilo que eu não quero fazer muitas vezes. Eu quero ir para a direita, ele fala, não, mas vai para a esquerda. Não, mas para a esquerda tá meio ruim, o negócio tá feio. Ah, eu quero para a direita. Bom, então, não significa, como outro dia eu conversei com um amigo, né? Não significa que eu, pessoalmente, pedi orientação para o senhor para vir para o Japão. Tanto é que no começo a chapa esquentou, a gente sabe, né? Alguns já sabem, né? O que nós passamos. Mas não que foi desobediência. Foi falta da minha parte de entregar na mão do Senhor. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Volto ou não volto? Não adianta eu ficar falando que vocês têm que fazer e eu não faço. Não, primeiro é eu que tenho que fazer. Então, esta nova criatura pensa de forma diferente. Já não pensa mais igualmente como pensavam os demais que viviam no pecado. Então, o problema maior que a gente deve saber, o problema é que o homem não se arrepende por si mesmo. Isso é um presente de Deus. Sabia disso? Então, para confirmar, nós vamos dar uma olhadinha no capítulo, no livro de Atos, capítulo 5, que a gente está próximo aqui, né? Que nós vimos do capítulo 2. Então, no capítulo 5 de Atos, versículo 31. Atos 5, 31. Então, será que eu aceitei a Cristo porque eu quis? Não. Então, versículo 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Deus o exaltou colocando à sua direita como príncipe salvador. Para quê? Resposta: para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. É ele que deu, não é Israel que se arrependeu. Ainda no livro de Atos, capítulo 11, versículo 18. Vira 2 folhas para frente, ou 3, como na minha Bíblia. Atos, capítulo 11, versículo 18. Atos, estava no Atos 5, vamos para o Atos 11, 18. Olha, esse entra nós aí, nesse versículo entra eu e você. Ouvindo isso, então, o capítulo 11 diz aqui em negrito nesta Bíblia. Pedro explica-se perante a igreja. Então, foi lá se esclarecer diante da igreja. Então, depois dele falar do versículo 1 até o versículo 17, no versículo 18 diz: ouvindo isso,
essas pessoas na igreja, né? Não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Então, é Deus que concede o arrependimento. Não, eu tenho que colocar na minha cabeça, e a gente tem que colocar na nossa cabeça, que nós não temos nada de bom. Mas nem arrepender não é um ato nosso. E o último texto é aquele que eu deixei com vocês, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Para terminar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Sem pressa, mas capítulo 2, versículo 25. Então é Paulo falando a Timóteo. Meu amado filho, na fé. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, que é o que eu tinha, a irmã minha que tinha enviado para os irmãos. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Então, vamos corrigir os irmãos vida torta com mansidão. Para quê? Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. É Deus que concede o arrependimento. Tanto do vida torta, como daquele crente que está meio afastado. Então, que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para que 26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, se eu e você fazia a vontade da carne e a vontade do príncipe deste mundo, que ele chama potestade do ar, que nós lemos, mas nós sabemos que eu tenho que ter a misericórdia de Deus para chegar ao arrependimento. A Bíblia diz que é mais fácil o quê? É o ímpio conhecer a palavra de Deus ou um pecador que conhece a palavra de Deus se arrepender? Então, o mais difícil é um pecador que já conhece a palavra de Deus se arrepender. Por quê? Exatamente por causa dessa misericórdia do Senhor. Não que ele faça acepção de pessoa, mas é a própria pessoa que não quer aceitar a palavra de Deus, quer ouvir outras coisas e não a palavra de Deus. Por isso que eles não voltam à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que nessa situação, com certeza, é a ação do diabo, que quer que todos nós venhamos a fazer tudo contra o Senhor. Então, pelo esforço, eu entendo que, pelo esforço do homem ou da carne, como a gente diz, nós não podemos fazer nada. Então, não é pelo esforço, mas pela graça de Deus que opera no nosso coração através do Espírito Santo. Amém. Então, fazer com que o pecador, como eu, deseje ser uma nova criatura em Cristo. É o Espírito Santo. E a conversão envolve o quê? Então, a salvação envolve o quê? A pessoa aceitar a mensagem de Deus registrada na sua palavra. Então, o meu testemunho é, eu ouvia as músicas do Jimmy Swaggart, a minha irmã colocava na televisão e falava assim, vem aqui, Roberto, vem assistir aqui. Aí eu assistia, acabava o blá blá blá, a alabança, como fala o louvor, e aí o que eu fazia? Bye bye, belo, belo, e não assistia a mensagem. Então, entra eu aqui, ó. Então, depois de um tempo, então, aí que foi que eu passei, então, a aceitar a palavra. Por mim mesmo, eu não aceitava a mensagem de Deus. Porque na casa dele, claro, tinha televisão, mas por ele mesmo não ligava a televisão. Quer dizer, tinha Então, outra, ia na outra televisão que ela morava. Como a gente estava fazendo uma construção nova, nós alugamos uma casa e moramos na frente e a minha irmã morava nos fundos. Então ela me chamava e eu ia lá, subia uma escadinha e ia lá. Ela está lá na Vila Sônia, até hoje, no mesmo lugar, e pode dar esse testemunho.
Então, isso é converter, aceitar a mensagem. Ok, está crescendo no Evangelho. Continuar a vida no Evangelho procurando aprender a palavra. Não quer aprender a palavra, não quer ir para a igreja, não quer nada. Então, vai na igreja, fica lá 1 hora, esse culto agora é de 1 hora, 30 minutos é de alabança, mas, não sei porque eu estou falando espanhol, de louvor, depois mais 15 minutos é de alguma outra coisa, e quando chega na palavra, a pessoa não cresce muito na palavra. E viver na correta comunhão com os irmãos, que é o resumo do versículo 42. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Vamos ensinar o que os apóstolos escreveram. Mateus, Marcos, Lucas, João. Claro que foi Jesus que ensinou tudo isso. Então, ensinar, ter comunhão. Então, viver na correta comunhão com os irmãos, de preferência. Claro que tem irmão que, às vezes, sem comentário. E no partir do pão, ou seja, nas orações. Então, orar. Vamos orar, irmão? Vamos. Qual é o pedido? Esse pedido de orar. Então, esta é a forma que a salvação trabalha. De maneira, como eu digo, homeopática. Pouco a pouco. Então, você vai crescendo. Você não percebe. É igual ficar velho. Você percebe que está ficando velho? Eu não. Eu olho lá no espelho. Sim, quando eu olho uma foto de 2000, de 20 anos atrás. Nossa, era eu, Principalmente quando umas pessoas mandam uma irmã me mandou um cartão que eu mandei para ela de Natal em 89. Ela tá rindo. 1989. Olha só. Ela guardou, viu, Julinho? Ela tá escutando ali. Então, não que tenha a minha foto lá, mas quando você vê uma foto, então você não vê que você está se desviando do Evangelho. E você também não vê que você está crescendo no Evangelho. Mas está crescendo, sim. A palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que você está cansado, o irmão Nishimura muitas vezes não tem proveito daquilo que eu estou falando, mas ele vai crescendo. E todos nós, eu também, todos nós vamos crescendo devagar. Não de tamanho, viu, Nishimura? De tamanho não dá mais, né? Só o Julinho aí que ainda acaba de crescer ainda. É brincadeira. Então, graças ao nosso Deus que podemos entender a salvação como algo dinâmico, como tudo na Bíblia é dinâmico, né? Então, continuar no Evangelho, obedecer, cumprir a vontade do Senhor. Primeiro obedece, depois cumpre. Ama a palavra, se interessa em ouvir a palavra, aprende, vive em comunhão com os irmãos, não é com o ímpio, porque tem um irmão que fala, tem gente que tem mais comunhão com o ímpio do que o irmão. Então, comunhão não, relacionamento eu posso ter com todo mundo, senão é melhor sair do mundo, diz a palavra. E também orar, irmão, eu peço oração, também vamos orar, irmão. Então, na minha oração, não é somente nesses poucos minutos, mas fora isso também, nós devemos orar nas nossas orações de manhã ou de noite, orar em favor um dos outros. Por isso que eu falo, lembre-se de mim nas vossas orações. Amém? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, que o Espírito Santo continue trabalhando no nosso coração, porque é Ele que faz possível todas as coisas, e que a graça do Senhor seja conosco nesta semana que se inicia. Irmã Mico, tem algo a dizer? O livro de Efésios fala muito sobre arrependimento, né? Que estávamos mortos, né? E que para arrepender, porque era uma cidade de magia, né? Só viviam mágicos, pessoas inimigas de Deus, né? Então, Paulo que escreveu... Vidente, magos, mágicos. Paulo escreveu esse trecho bíblico para que arrependam. Né? Então, sem arrependimento, né? E esquecendo o versículo clássico, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém. Então, ele não falou que se não for santo não vai ver a Deus. Não. Se eu não estiver praticando, se eu não estiver buscando. Então, sem essa busca, sem essa permanência no Evangelho, de buscar
a santidade, ninguém verá a Deus. E isso é triste, porque é uma eternidade sem Deus. Não é 10, 20 anos. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos só fazer mais esta oração para terminarmos então. E depois, se houver necessidade, conversamos uns com os outros. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez agradecidos a Ti, Pai, porque sabemos que a Tua salvação, Senhor, tem operado nesses corações. É o Teu Espírito Santo que tem tocado. Não são as minhas muitas palavras, porque também não tenho conhecimento. Senhor, meu Deus, não é o meu falar que vai convencê-los, mas é a Tua palavra. E ela é viva e eficaz e com certeza não voltará vazia, porque sou testemunha viva, Senhor, de que a Tua palavra não voltou vazia. Antes tem feito aquilo que agrada a Deus. E queremos nos santificar. Queremos, Senhor, meu Deus, participar da salvação a outros, porque a salvação é dinâmica, então ela deve ser proclamada àqueles que não conhecem. E esse é meu dever e a minha obrigação, Pai. Te agradecemos por esses irmãos que têm estado conosco, por aqueles que podem estar assistindo esse vídeo numa oportunidade. Continua a abençoá-los, a guardá-los debaixo de Tua mão forte e braço estendido. E temos ouvido nesta noite dos testemunhos que aqui temos ouvido que Tu és um Deus todo-poderoso e nada pode impedir o Teu querer e a Tua vontade nessas vidas. Dai, Senhor, meu Deus, a solução para a dificuldade, para o problema. Nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque sabemos que Tu és Deus fiel e nós te bendizemos, te agradecemos no santo e precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação esteja com todos desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.